Olá, muito bom dia para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, hoje dia 20 de janeiro, e vamos às informações de hoje. Nessa edição, olha só, a gente vai falar sobre um homem que foi aprovado em um concurso público e impedido de assumir o cargo. Isso aconteceu em Camusim de São Félix. O homem tem 63 anos e só conseguiu tomar posse depois de entrar na justiça por conta de uma suposta pendência documental. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Fábio Gomes e Lohana Nunes estão com a gente ao vivo nessa terça-feira. Fábio vai trazer os principais assuntos do nosso portal. Bom dia para você, Fábio. Oi, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Um dos principais destaques aqui do G1 de hoje é em relação à governadora Raquel Lira, que foi alvo de um pedido de impeachment na Alep. Esse pedido foi recebido pela casa e será analisado a partir de fevereiro. E daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse caso, Almir. Perfeitamente, Fábio. Lohana vai trazer informações muito importantes sobre o combate ao assédio e à importunação sexual aqui em Caruaru. Aliás, essa luta deve ser de todos nós. Não é isso, Lohana? Bom dia para você. Exatamente, Almir. Bom dia para você, para todo mundo. E a gente vai falar não só a respeito desses crimes, do trabalho realizado aqui em Caruaru, mas também a diferença entre eles. A gente vai trazer muita didática, informação e responsabilidade, de como você disse, né? Dessa luta que é de todos nós, é daqui a pouquinho aqui no AB1. Muito bem, Lohana e Fábio. E no seu AB1 também tem os problemas da comunidade, hein? A gente vai mostrar a situação que os moradores do José Liberato estão passando aqui em Caruaru. Olha as imagens. Por lá, existem várias queixas em relação ao saneamento básico. Os moradores dizem que essa situação já dura vários meses e até agora nenhuma solução. Meu marido e esse menino foi lá em cima olhar, vem de lá da creche. Entendeu? O esgoto vem de lá da creche. Só que ele está filtrando e ele está passando por debaixo das casas. Aí ele estourou ali. Entendeu? Ali embaixo, na casa dessa senhora aqui, entrou, voltou todinho. O esgoto dela estourou de casa. E é lá na cabeça que estourou o cano. A Compesa já veio uma vez e disse que tinha que fazer o saneamento. Desentupiu, mas não consegue desentupir, porque o cano está com a cabeça amassada lá na frente. Já pensou? Joel Almeida e Jessé Ascioli também estão com a gente aqui no AB1. Hoje é dia de cobrança, é dia de obedecer ao nosso calendário no Minha Comunidade. Por isso, estamos de volta ao Alto da Balança, aqui em Caruaru, não é isso, Joel? Bom dia. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, um ótimo dia também para você que segue com a gente aqui no AB1. Como você bem falou, a gente hoje desembarca aqui com Minha Comunidade no Alto da Balança para falar e cobrar a solução de dois problemas que têm tirado o sossego dos moradores há décadas. Eu estou falando de 20 anos cobrando à prefeitura a mesma coisa, saneamento básico e calçamento. Será que hoje tem fim para essa novela? A gente quer saber, é cobrança, é Minha Comunidade aqui no AB1, não é isso, Almir? Exatamente, Joel. Jessé vai trazer dicas e orientações que podem fazer toda a diferença para quem pretende se reorganizar financeiramente nesse início de ano. Jessé, bom dia para você. Bom dia para você, Almir, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, início de ano tem sempre aquele monte de boleto para a gente pagar e isso interfere no nosso cronograma financeiro para o restante do ano. Se a gente se organiza, a gente tem menos dor de cabeça. Então a gente vai responder as principais perguntas e dar as principais dicas sobre como ter uma organização ou uma reorganização financeira para esse início de 2026. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Combinadíssimo então, Jessé e Joel estamos juntos nesse AB1. E hoje é dia do Me Conte Sua História também. A gente vai conhecer um profissional da barbearia lá de Bezerros que também descobriu uma paixão pela corrida, inclusive pelas competições profissionais, tanto que ele participou até da Corrida de São Silvestre em São Paulo. Então tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu AB1 que já começou. É isso, 11 horas e 54 minutos. Vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Aí do lado, você está vendo o QR Code que leva você para o nosso app para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet.
Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante? Olha aí essas imagens ao vivo da capital do Agreste. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, muitas nuvens agora, e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Nesse instante a temperatura está marcando 31 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19, pessoal. Então a gente começa falando sobre um assunto muito sério que afeta muita gente, principalmente as mulheres, ou seja, nós vamos falar sobre assédio e importunação sexual. São atos criminosos que podem levar à prisão. Então, Lohana Nunes está ao vivo e vai trazer essas informações porque esse tipo de crime também precisa ser denunciado e a vítima precisa ser acolhida, claro. Não é isso, Lohana? Exatamente, Almi. Então, vou desejar uma boa tarde para todo mundo de casa, para todo mundo aí trabalhando no AB1 e falar principalmente desse tipo de assunto que chega a ser delicado, porque falta conhecimento e esse é o nosso papel. O jornalismo responsável da TV Asa Branca trazendo informação adequada para esclarecer e nos ajudar a falar um pouco desse trabalho que não é só desenvolvido aqui, mas precisa ser desenvolvido por todos nós como sociedade. A Hanna Miranda, que é secretária executiva da Mulher aqui de Caruaru. Já desejo boas-vindas, uma boa tarde para você, Hanna. E a gente cita como exemplo um caso que aconteceu essa semana, né? Que foi discussão no país inteiro, o caso do Big Brother Brasil, um dos participantes que ali tentou assediar, né? Uma tentativa de assédio contra uma outra participante do Big Brother Brasil, por esse motivo ele foi expulso. Naquele caso, eles citaram o exemplo de uma importunação sexual, porque foi uma tentativa, mas foi uma tentativa realmente assustadora, né? Ele tentou beijá-la à força, segurando pelo pescoço. E aí, nesse caso, como exemplo, como se configuraria? Explica pra gente primeiro, em primeiro lugar, as diferenças. O que é importunação sexual e o que é ali o abuso sexual ou a tentativa ali de abuso sexual. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço por estar falando de uma pauta tão relevante. E é importante dizer, antes da gente diferenciar esses tipos de crime que são previstos na nossa legislação, no Código Penal, a gente entender que o papel da Secretaria da Mulher, ele tem como principal pauta o enfrentamento à violência de gênero. Não só na parte ostensiva, mas também na parte preventiva. E quando a gente fala da educação, do acesso à informação, é para principalmente que as mulheres vítimas da violência de gênero, elas consigam se reconhecer nesse lugar e na medida que elas vão desnaturalizar uma coisa que antes a gente achava como comum, normal, que poderia passar despercebido, na medida que ela recebe a informação, ela reconhece que aquilo é um crime, ela consegue buscar a rede de enfrentamento, ela consegue ser acolhida, ela consegue buscar por justiça. Então é importante a gente falar de educação preventiva para que essas mulheres saibam seus direitos e garanta o acolhimento e a justiça nesses casos. Então, quando a gente fala da importunação sexual, é importante que a gente entenda que ela é uma das leis que vai garantir os direitos aí das mulheres e que ela visa principalmente o entendimento dessa mulher que ela vai ser assediada por uma pessoa que vai garantir que ele vai querer atender aos seus desejos de cunho sexual ou atender os desejos de um terceiro. Então é importante que ela entenda que não precisa ter vínculo íntimo ou familiar, que isso pode ocorrer no espaço público ou privado, que é diferente do assédio sexual, que ele acontece principalmente no ambiente de trabalho, porque ele depende das relações hierárquicas de poder, onde eu vou, por meio da hierarquia, do poder, querer ali um favorecimento sexual ou questionar aquela pessoa na sua dimensão do gênero, de conotação sexual. Então é importante a gente falar que o BBB foi um exemplo claro. E é isso que é justamente isso que eu ia falar, porque é tão importante esse apoio e esses trabalhos de política pública, porque a mulher não está segura em nenhum lugar. A gente imagina dentro do Big Brother, que é cheio de câmeras, a pessoa foi capaz de fazer uma tentativa e a vítima depois se perguntando em que momento eu dei lugar para ele fazer isso, porque ele disse que ela tinha dado lugar. Então você imagina em uma mulher que não é cercada de câmeras, no meio da rua, que também pode sofrer esse tipo de assédio, de tentativa de assédio, de
importunação sexual. Então, quando a gente está andando no meio da rua, cantado, ou olhado diferente, ou fica com medo, aquilo ali se configura uma importunação sexual, né? Isso. Então, um beijo forçado, o toque indevido, né, o não consentimento do seu corpo, né, de adentrar no seu espaço, no seu corpo, ele vai configurar isso. E é importante que essa vítima ela entenda que ela nunca vai ser responsável ou ela é passível de ser responsabilizada por algo que foi do outro. Né? Então, por isso, o acesso à informação, ele vai fazer com que ela entenda esses elementos e ela procure, né, os direitos dela, porque ambos, né, o assédio e a importunação sexual está previsto no nosso Código Penal com penalidades. Né? Então, a Secretaria da Mulher ela tem um forte papel, principalmente durante os eventos, né, da gente levar essa informação, porque a gente sabe que os eventos públicos, eles também é um espaço que acontece muito a importunação sexual. Perfeito, eu agradeço, viu, Hanna, todos os esclarecimentos, eu já acho que é fundamental para que a gente tenha uma sociedade ainda mais segura, agradeço mais uma vez, e é isso, Almi, como você disse, né, essa é uma luta não só de nós mulheres, é uma luta também dos homens que devem ter essa consciência e, claro, apoiar todas as vítimas de importunação, assédio, entre outros crimes relacionados à violência de gênero. Eu volto contigo. Exatamente, Lohana, exatamente, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E agora a gente vai falar sobre um crime que foi registrado aqui em Caruaru. Olha só, pessoal, um adolescente de 17 anos, identificado pelos familiares como Salatiel da Silva Moura, foi encontrado morto na madrugada de hoje no Alto do Moura. Parentes de Salatiel disseram que durante a madrugada os suspeitos levaram o adolescente da casa onde ele morava no residencial Alto do Moura. Logo depois, ele foi encontrado sem vida. A Polícia Militar isolou o local do crime, o corpo foi levado para o IML de Caruaru e a Polícia Civil está investigando esse caso. Agora, 12:01, a gente vai até a redação para saber os detalhes dos assuntos de hoje do nosso portal. Fábio Gomes está chegando. Fábio, uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. Um dos destaques de hoje, Almir, é em relação a um candidato que foi impedido de tomar posse em um concurso público que ele foi aprovado no município de Camusim de São Félix. Esse candidato é um homem de 63 anos, ele foi aprovado no concurso público para o cargo de auxiliar de serviços gerais e no momento em que ele estava para tomar posse desse cargo, ele foi impedido de tomar posse desse cargo por uma suposta falta de documentação. Ele entrou na justiça junto com a Defensoria Pública de Pernambuco e conseguiu, né, tomar posse desse caso após a decisão ser favorável a ele. Segundo o documento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que o G1 teve acesso, esse candidato relata que foi convocado pela Prefeitura de Camusim de São Félix por meio da portaria publicada no Diário Oficial para assumir o cargo de auxiliar de serviços gerais. Ele compareceu dentro do prazo estabelecido, entregou toda a documentação prevista no edital e se submeteu aos exames médicos, sendo considerado apto. Porém, de acordo com a Defensoria Pública do Estado, o candidato foi surpreendido ao descobrir que estaria eliminado do concurso pela suposta ausência de documentação. O relatório do TJPE afirma que a eliminação do candidato sem a prévia comunicação fere os princípios constitucionais da legalidade e a Prefeitura, no primeiro momento, recorreu alegando que o homem foi notificado inicialmente por meio do e-mail, como previsto no edital. A Justiça, então, entendeu que usar o e-mail como forma exclusiva de notificação apresentava fragilidades quanto à comprovação de que o destinatário teria conhecimento desse comunicado e foi determinado a nomeação desse candidato. A Prefeitura de Camusim de São Félix disse por meio de nota que não houve qualquer arbitrariedade por questões de idade ou por outras justificativas e que o cumprimento da liminar foi efetuado. Mais detalhes sobre esse caso podem ser conferidos apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e tendo acesso à reportagem na íntegra aqui no G1, Almir. Muito bem, Fábio. No G1 também tem informações a respeito do governo do estado e da Alep nesse momento, né, Fábio? Exatamente, Almir. A gente vem acompanhando desde a semana passada, né, algumas repercussões por conta da denúncia que foi feita da empresa Logo Caruaruense, né, empresa que pertence ao pai da governadora Raquel Lira. E ontem a gente teve uma notícia que repercutiu bastante aqui na política pernambucana, porque a governadora Raquel Lira, do PSD, ela foi alvo de um pedido de impeachment após a repercussão dessas denúncias envolvendo a Logo Caruaruense.
Caruaruense. A empresa em questão passou os últimos 3 anos atuando de forma irregular. Esse pedido foi protocolado na segunda-feira. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, informou que a mesa diretora recebeu formalmente esse documento. O G1 entrou em contato com o governo do estado, mas até a última atualização dessa nossa reportagem, nós não tivemos retorno. De acordo com o deputado Rodrigo Farias, do PSB, que ocupa interinamente a presidência da casa durante a viagem de Álvaro Porto à Europa, esse pedido será analisado a partir do dia 2 de fevereiro, com a volta dos trabalhos legislativos após o recesso parlamentar. As irregularidades envolvendo a logo caruaruense constam em um relatório interno da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal. Conforme o documento, a rodoviária funcionava com vistorias vencidas e estava sem o certificado de registro cadastral, que não era pago pelo menos desde 2020. Para conferir outras informações e ficar acompanhando também esse caso, as repercussões e também o posicionamento do governo estadual, é só ficar ligado no G1, Almir. É só seguir acompanhando o nosso portal com todas as atualizações. Fábio, muito obrigado pelas informações, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e até amanhã. Muito obrigado. Agora, 12h, 5 minutos. Uma boa tarde para quem está chegando agora para almoçar e ficar com a gente aqui no AB1. Vamos de cobrança? Porque está chegando Minha Comunidade. Hoje a gente está de volta a uma rua do Alto da Balança aqui em Caruaru. Por lá, faz muito tempo que essa rua não tem saneamento básico e, consequentemente, não tem pavimentação. Até porque uma coisa depende da outra, né? Então, Joel Almeida está ao vivo acompanhando tudo. Essa é a segunda vez que a gente está lá e será que tem alguma coisa boa para a gente trazer hoje? Diga para a gente, Joel. Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui acompanhando o AB1. Só para situar você, telespectador, onde a gente está na rua José Marcelino de Araújo, aqui no Alto da Balança, antigo Campo do Leão, bem pertinho aqui do Cedro, da antiga fábrica de sabão que fica ali em cima. É o seguinte, como você disse, Almir, aqui essa rua, ela não tem saneamento nem tem calçamento, né? Aqui dá para ver, ó, ali em cima, onde o Edivaldo está mostrando, que está um pouco acinzentado, esse cinza aqui, inclusive aqui dá para ver mais perto, ó. Na verdade, isso aqui não é calçamento, né? Isso aqui é um resto de pavimento de outras ruas, de asfalto, que os moradores conseguiram para diminuir a poeira. Mas a situação da rua aqui, a partir desse ponto, piora. Tá assim, ó, na terra, não tem calçamento, não tem saneamento, e aí o morador tem que colocar assim a mão na massa, pegar a enxada para poder diminuir os problemas aqui da rua. A gente preparou uma reportagem explicando, né, que os moradores estão sofrendo com a falta dessa solução, desses problemas há mais de 20 anos. Veja na reportagem. As imagens mostram uma rua como tantas outras no Brasil. Pode até parecer comum, mas o retrato da falta de esgoto sanitário e a falta de calçamento são de longe o descaso com os moradores. Neste caso, da rua José Marcelino de Araújo, no Alto da Balança. O bairro nem se afasta muito do centro, mas esbarra em diversos problemas sociais. Aqui os canos das casas e as fossas sempre encontram o mesmo lugar: a rua. Cada casa possui uma caixa de esgoto como essa que foi feita pelos próprios moradores. O problema é que quando elas entopem, acontece isso aqui. Elas extravasam e saem escorrendo pelo meio da rua. Os moradores ligam para a prefeitura para vir desentupir. Isso acontece de forma sucessiva, recorrente. Parece um problema sem fim, mas que tem solução. A chave para resolver é construir uma rede de esgoto aqui. É o que os moradores pedem há tempos. Os moradores dizem que o serviço necessário tem que ser feito para trocar a tubulação de esgoto da rua para depois vir a parte de calçamento. Por enquanto, eles improvisam. Desentupimos não sei quantas vezes, aquele menino ali, Maurício e seu Zé aqui, e não tem jeito não. Vocês vão lá tentar botar a mão na massa, né? A gente ia lá mesmo, numa caixa grande que tinha ali. Aí desentupia, a boca do cano estava entupido. Pegava ferro aí em seu Zé, colocando ferro para cá. Esse ferrão comprido, né? Mas não tinha jeito, a coisa continua assim, né? O Minha Comunidade denuncia a falta de estrutura na rua desde o ano passado. Olha só a quantidade. E é o ano inteiro e é de forma contínua, como relatam os moradores aqui desta parte de Caruaru, aqui no Alto da Balança. É extremamente complicado, porque pela ausência de calçamento, a poeira reina, a lama quando é na época da chuva, mas uma coisa não sai de cena, que é o esgoto.
Este ano nós voltamos e não vimos nenhum avanço. José mora aqui há quase 20 anos. De lá pra cá a rua cresceu com novas casas, mas nada de pavimento, nem de esgotamento sanitário. O pessoal vem, às vezes, né, meu filho, quando é com um mês, às vezes nem um mês, aí já estoura de novo. Cada casa tem uma fossa aqui, né? Não tem saneamento. Não tem saneamento, não. Saneamento aqui foi só o pessoal que botou dali, pra cá, uns canos por ali. André também reclama da falta de investimentos. Ele já procurou diversas vezes a Prefeitura de Caruaru para pedir socorro por uma obrigação das autoridades e um direito da população. A situação nossa aqui, que nós sofremos mais, é a falta de um saneamento adequado, calçamento, que a poeira aqui é muita poeira, e o saneamento que, vez por outra, as caixas de esgoto aqui, elas sempre estão entupidas. E sempre há aquela dificuldade de ter um retorno da prefeitura, há aquele desgaste, a gente tem que sair de casa, ir até a CIURB, mas demora, né, 20, 30 dias para eles virem aqui, fazem um levantamento e depois botam mais 10 dias, vêm fazer a desobstrução. E assim, esse trabalho de enxugar gelo, sempre está entupindo, eles vêm, fazem o serviço e assim, a gente queria uma efetividade, um saneamento, porque esse saneamento que nós fizemos aqui foi todos os moradores, não foi o poder público, entendeu? Para quem precisa dirigir por aqui, a situação espanta. Por aqui é meio difícil, meu amigo, é essa buraqueira e essa aguaceira aí dessas caixas vazando, né? Era bom que a prefeitura tomasse uma providência para ficar melhor o trânsito na rua. E dirigindo aqui, o senhor arrasta o esgoto para todo canto, né? Inclusive para dentro de casa. Justo. Para guardar o carro na garagem é a maior dificuldade do mundo e a sujeira que fica, né? Quando nossa equipe veio ano passado, a prefeitura disse em nota que enviaria uma equipe para fazer uma vistoria e fazer reparos. E a prefeitura em nota disse a mesma coisa, que vai mandar uma equipe aqui para fazer uma vistoria e ver quais são os reparos necessários. Mas aqui a gente percebe que esses reparos, aliás, não se trata de reparos, né? Se trata realmente da construção ali do saneamento básico. Mas e aí? Será que os moradores vão ter saneamento e calçamento? O que falta para esses investimentos? E aí que chegou o dia da nossa cobrança, terça-feira no Minha Comunidade, os moradores já estão aqui. Vou até passar para você que está em casa e para os moradores a resposta da Prefeitura. A nota da Prefeitura diz o seguinte, que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, informa que em relação à demanda da rua José Marcelino de Araújo, no Alto da Balança, a manutenção da rede de esgoto foi realizada no dia 15 de janeiro. Na ocasião, a equipe identificou que será necessária a troca de um trecho da tubulação que já está na programação da equipe. Em relação à pavimentação, a equipe de projetos irá ao local para fazer um levantamento das demandas e incluir o serviço no cronograma futuro de ações com aplicabilidade tão logo os recursos financeiros estejam disponíveis. Essa, portanto, é a nota da Prefeitura que, no resumo, está dizendo que não tem dinheiro para fazer agora, né? Que está ainda no cronograma, não tem um tempo estipulado, mas a gente está aqui com o nosso calendário. A gente decidiu que vai voltar dia 7 de abril. Vou pedir a ajuda do Maurílio para poder riscar aqui, dia 7 de abril, então está marcada a nossa volta aqui na rua. E aí eu queria perguntar aqui, como é seu nome? Zé Neto. Seu Zé Neto mora há muito tempo aqui. Tem como se acostumar com tudo isso? Não, a gente aqui é um caô aqui, e é barato, é errado, é tudo que não presta é aqui, a gente não tem condição não, é um mau cheiro triste aqui. Os moradores já estão não aguentando mais. Eles fazem hoje um paliativo, quando é um negócio com 15 dias, 8 dias, volta. Aí não faz nada o que preste. Muito obrigado. Realmente tem gente que diz, né, que dá para o ser humano se acostumar com tudo. Tá aí na fala, não tem como se acostumar, gente. Isso aqui a gente até diz, precisa se acostumar com a situação, o ser humano se acostuma com qualquer coisa, não é. Isso aqui a gente não se acostuma de cobrar, sabe por quê? Porque é um direito fundamental, está no marco do saneamento e também é um direito constitucional. Então, o que é que está faltando para poder fazer isso aqui? Isso aqui é o retrato, né, de muito lugar, de muitas ruas, Brasil afora, aqui em Caruaru não é diferente. A gente, claro, fica acompanhando porque a gente não se acostuma com isso, tá? Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Minha Comunidade dessa terça-feira com essa cena do dia a dia
desses moradores. É esse o retrato que a gente está vendo, as pessoas tendo que se virar como podem para tentar diminuir os problemas por lá. Tá vendo? Joel, mais uma vez, muito obrigado, hein? Tá aí mais um caso de falta de estrutura básica nos bairros da cidade e, ao mesmo tempo, a gente sabe, é uma cena que se repete em muitos municípios pelo Brasil afora, não é verdade? A gente só não consegue entender, pessoal, como é que dentro de uma mesma cidade, seja ela qual for, existem os bairros que têm tudo certinho, saneamento, pavimentação, iluminação, enfim, e outros locais não têm nada disso. O bairro nasce, cresce, fica cheio de gente morando por lá, mas a estrutura mínima não chega. O fato é que a gente vai seguir com esse compromisso junto aos moradores do José Liberato aqui em Caruaru também, até que todos esses problemas sejam resolvidos. Por isso, a gente vai reforçar o nosso calendário. Está aqui na tela também, ó, dia 7 de abril, a gente retoma esse assunto aqui no Minha Comunidade. Bom, agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver orientações para garantir a segurança dos pequenos na hora de pegar a estrada de carro, hein? Vamos falar sobre o uso adequado das cadeirinhas infantis. Todos os detalhes daqui a pouco no seu AB1, que volta já. Agora, 12h, 15 minutos. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h, 17 minutos. Vamos dar um giro para ver o movimento do trânsito aqui em Caruaru. Olha aí o centro da cidade, o centro comercial da capital do Agreste, hein? Essa é a rua 15 de novembro e a gente vê a movimentação aí das pessoas pelas calçadas, indo às lojas, fazendo as compras, os pagamentos, enfim, esses compromissos do dia a dia e os veículos também que vão circulando aí pela 15 de novembro nesse instante. Imagens ao vivo para você conferir. E vamos voltar a falar sobre os problemas da comunidade aqui em Caruaru, porque os moradores das ruas Viena e Gênova, ali no José Liberato, entraram em contato com a gente para falar sobre a situação que eles estão enfrentando. Então a nossa equipe foi até lá e a gente vai ver agora o que é que está acontecendo. Acompanha com a gente. No vídeo, o esgoto escorre por toda a rua. A intensidade chama a atenção. Tá vendo água da Compesa, misturada com esgoto, Tá vendo agora é esgoto, Tá vendo? Estourou aqui por todo canto, E a rua é essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Nós viemos até aqui, a rua Viena, no bairro José Liberato. Nesse momento, o esgoto não está rolando, não. Mas a gente sente que o chão está úmido, o cheiro é bem forte, inclusive para quem chega aqui de primeira. E em alguns pontos da rua, o esgoto continua passando. A gente vai entender melhor conversando com a dona Maria, que foi quem mandou o vídeo para a gente, né, dona Maria? Exatamente. E a gente vê que tem uns pontos específicos que esse esgoto passa, ou seja, ele está sendo drenado pelo chão e continua passando por debaixo das casas. Da minha casa. E o mau cheiro é sempre assim? E o mau cheiro é insuportável. Vocês chegaram a conversar, a solicitar a visita da Compesa para tentar entender de onde está vindo esse esgoto, que vocês até o momento não conseguiram identificar, né? Eu liguei para a Compesa, mas não chegou ainda. Nenhum retorno? Não. Eles disseram que viriam? Disseram que vinha. Mas até agora não chegou. Tá, eu vou conversar com Dona Nice também, que falou com a gente. Dona Nice, a única coisa que vocês sabem é que o esgoto vem de lá de cima para cá, molhando a rua toda e trazendo esse mau cheiro. Mas de onde vem ou qual é o causador desse esgoto, vocês não conseguiram identificar? Não, meu marido e esse menino foi lá em cima olhar, vem de lá da creche. Entendeu? O esgoto vem de lá da creche, só que ele está filtrando e ele está passando por debaixo das casas. Aí ele estourou ali, entendeu? Ali embaixo, na casa dessa senhora aqui, entrou, voltou todinho, o esgoto dela estourou de casa. E é lá na cabeça que estourou o cano, a Compesa já veio uma vez e disse que tinha que fazer o saneamento. Desentupiu, mas não consegue desentupir, porque o cano está com a cabeça amassada lá na frente. Entendeu? Aí tá entrando na casa aqui dos vizinhos aí, tudinho, ó. Que pena que eles estão trabalhando, né? Mas tudinho aqui. E outra, ela agora tá invadindo a rua. Quando ela não aguenta mais os canos, ela invade a rua. Aí o vizinho aqui foi, desentupiu lá, foi que deixou de sair debaixo da casa da vizinha aqui. Mas aqui ninguém tá aguentando, já chamemos tudo que você imagina e ninguém vem não.
Então, na verdade, a problemática é uma falta de saneamento adequado. Os canos que estão debaixo das casas, eles não estão suportando a demanda do esgoto. Não, o esgoto está entupido lá e aqui já está esborrando que está indo para debaixo das casas, entendeu? E paralelo à Rua Viena, que a gente estava mostrando, a Rua Gênova, essa aqui que a gente está, também tem a mesma problemática. Por isso que a comunidade se uniu para conversar com a gente. A dona Regina, né, veio falar comigo porque na frente da casa dela passa esse esgoto a céu aberto. Realmente é um cheiro que incomoda bastante. Aí imagino a senhora todos os dias vivendo com isso. Porque a senhora disse que fazia parte do seu esgoto, né, que passava por debaixo da casa, mas acabou estourando e aí acaba contaminando a rua toda, né? Estourou e deu até retorno para dentro de casa. E aquele mau cheiro. Ninguém pode nem estar dentro de casa, que o povo pensa que é dentro de casa, né? Não, é na rua. E o mau cheiro demais mesmo. E as baratas, né, que invadem a casa, rato. Aí fica difícil conviver com isso. Difícil, sim. E a contaminação por causa do esgoto? Sim, que ninguém, né, não pode nem as crianças podem brincar aqui mais, por conta desse esgoto a céu aberto, que vai estourando em toda a rua, vai estourando. Pois é, a gente também vai conversar aqui com o seu João, que também mora aqui nessa rua, e disse que chegou a procurar a prefeitura para saber de calçamento, de toda essa questão do saneamento, e segundo ele, na prefeitura está constando essa rua como calçada. Eu quero saber cadê o dinheiro, cadê o calçamento daqui? Não sei que botaram o dinheiro, porque calçamento não tem, você está vendo que não tem, entendeu? Aqui o caminhão do lixo não estava vindo mais, já foi o que entupiu para poder descer. E aí, como é que fica a situação da gente? É essa a pergunta. Então a gente foi em busca de uma resposta para esses moradores aí do José Liberato. Por meio de nota, a Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, diz que em relação à demanda das ruas Viena e Gênova, no José Liberato, essas vias não constam como calçadas, diferente do que os moradores disseram, hein? A equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento dessas demandas de acordo com a Prefeitura e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. Essa nota que a gente está trazendo aqui não trouxe datas, mas a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no seu AB1. E está chegando o Momento WhatsApp. O José Wellington mandou um vídeo mostrando a situação dos moradores da Vila do Aeroporto aqui em Caruaru, por conta de um cano que está estourado. E toda vez que chega água, esse vazamento provoca muito desperdício. Então vamos ver. Essa aqui é a Rua do Rosário, aqui desperdício de água. Residência. E aqui, ó, o rio. Rua do Rosário, Vila do Aeroporto. Faz em torno de 4 meses que tem esse vazamento. Agora só percebe agora no momento que está chegando água no aeroporto. O desperdício é grande. 4 meses de vazamento, hein? Sobre essa situação, nós procuramos a Compesa, viu, seu Wellington, para acabar com esses problemas por aí também. A companhia disse que não tinha conhecimento desse vazamento, uma vez que não foram localizados registros nos canais oficiais. Aí a Compesa disse que vai enviar uma equipe ao local em até 24 horas para executar os serviços necessários. Notícia boa, né, seu Wellington? A companhia reforça ainda que, em caso de problemas como esse, os moradores repassem as informações pelos canais oficiais da companhia, por meio do site compesa.com.br, pelo aplicativo Compesa, pelo 0800 081 0195 e pelo WhatsApp 99488 5227. A gente lembra que você também pode participar do Momento WhatsApp, é simples, você grava um vídeo mostrando o problema e manda pra gente pelo 99198 8212. E vamos seguindo porque nesse período que antecede o Carnaval, frequentemente acontece uma baixa no estoque de sangue do Hemop. Por isso, o Hemocentro vai ampliar o atendimento e vai abrir nos próximos 2 sábados desse mês. Maria Menezes é assistente social do Hemop e mandou um vídeo explicando essa novidade. Vamos ver? Para reforçar a campanha do Carnaval, o Hemop Caruaru, de forma excepcional, vai abrir no sábado 24 e 31 para atender os doadores de 7 às 12 horas. O horário regular do Hemocentro Caruaru, de segunda a sexta-feira, das 7h30 até às 17 horas. Os pré-requisitos para se tornar um doador, os básicos, está em boas condições de saúde, tem entre
16 e 69 anos. Neste último caso, ter começado a doar no EMOP antes dos 60 anos. E os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Pesar acima de 50 quilos, estar alimentado, ter um documento oficial com foto e ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Venha até o EMOP fazer a sua doação de sangue. Tá feito o convite, não é, pessoal? E vamos para o intervalo agora, porque na volta tem os gols do GE para a gente conhecer mais alguns craques aqui da nossa região. Ou seja, o AB1 volta já com muita bola na rede, hein? 12h, 26 minutos. A gente volta rapidinho. Estamos de volta para você, 12h, 28 minutos. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas outras cidades aqui da nossa região, começando por Gravatá, no Agreste. Olha lá, mínima de 22 graus e a máxima pode chegar aos 29, hein? Maraial fica na zona da mata, temperatura mínima 23 graus, a máxima pode chegar aos 27. E dando uma olhada no Sertão, Sertânia, temperatura mínima 21 graus e a máxima pode chegar aos 33. Aí agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns, porque na Cidade das Flores o dia deve ser de sol com nuvens, muitas nuvens nesse momento. E à noite o tempo deve ficar um pouquinho mais fechado. Agora os termômetros marcam 30 graus e a temperatura mínima está na casa dos 18. E quando a gente vê uma outra cidade, assim como Garanhuns, há quem pense logo em viajar também, não é? Então, se você está pensando em pegar a estrada com a criançada no carro, fique ligado porque agora tem dicas importantes para garantir a segurança dos pequenos. Afinal, a cadeirinha infantil é um equipamento fundamental no veículo para quem pretende pegar a estrada na companhia da criançada. Veja na reportagem de Jaira Lima e Robson Santos. Nesse período de férias e verão, é comum ver famílias pegando a estrada para aproveitar momentos de descanso e lazer. Mas antes de ligar o carro, um cuidado essencial precisa estar no centro da atenção: a segurança das crianças durante o trajeto. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o uso de dispositivos de retenção veicular infantil é obrigatório para crianças de até 7 anos e meio de idade. A regra está em vigor desde 2008 e o descumprimento pode gerar multa e pontos na carteira do motorista. Mesmo após os 7 anos e meio, especialistas recomendam que o assento de elevação seja mantido até os 10 anos de idade ou até a criança atingir 1,45 m de altura, garantindo assim mais segurança. O dispositivo de retenção, conforme a lei prevê, ela vai de acordo com a idade, o peso da criança, para garantir segurança, né, para você transportar o seu filho aí com muita segurança e transitar tranquilamente quando você pega uma rodovia federal, até mesmo na cidade também. Então, de 0 a 1 ano você utiliza o bebê conforto. De 1 ano a 4 você utiliza a cadeirinha e de 4 a 7 anos e meio o assento de elevação. Sabendo que a criança a partir de 4 anos, se ela já medir 1,45 m de altura, esse assento de elevação não é mais necessário, porque ela já tem altura suficiente para usar o cinto de segurança. O importante, né, é que a criança esteja realmente segura, confortável no veículo, para que ela consiga transitar aí com muita tranquilidade. Outro ponto importante é que crianças só podem ser transportadas no banco da frente a partir dos 10 anos. Antes disso, o lugar mais seguro continua sendo o banco traseiro. O uso correto desses equipamentos pode reduzir em até 71% o risco de morte em acidentes de trânsito envolvendo crianças. Por isso, além de escolher o dispositivo adequado, é fundamental seguir corretamente as orientações do fabricante na instalação. Wesley e Jaiane não abrem mão da segurança na hora de sair de carro, com o filho Theo, de 2 anos. Sempre, porque é nosso bem maior, a nossa vida, nosso filho, né? E existe a resistência, porque é uma criança, mas nós priorizamos sempre a segurança. De todo jeito, a gente conversa com ele, diz a importância da utilização da cadeirinha para sair no carro. Então, sempre usamos a cadeirinha.
Pequenas atitudes que fazem a diferença. Respeitar as regras, utilizar o dispositivo adequado e priorizar a segurança das crianças é mais do que uma obrigação legal. É um ato de amor e responsabilidade. Muito bem. Quando a gente fala no carro, a gente fala em IPVA também, não é? Então, agora em 2026, tem uma novidade para os donos de veículos aqui em Pernambuco. O contribuinte não vai mais receber o boleto do imposto em casa. Vai ser preciso tirar o documento pela internet para fazer o pagamento. Então, a gente preparou um passo a passo para você. Olha aí. Existem duas maneiras de conseguir o boleto. O primeiro é pelo site do Detran de Pernambuco. No site, além do IPVA, também é possível fazer o licenciamento do veículo. Basta acessar detran.pe.gov.br e clicar no botão amarelo Saiba Mais. Depois, é preciso clicar na aba Licenciamento IPVA 2026. Em seguida, clique no botão verde de Iniciar atendimento e entre com a conta gov.br. Depois, acesse Consulta de débitos e boletos, informe a placa do veículo, o CPF do proprietário e confira os débitos em aberto, incluindo o IPVA. Também é possível pagar pelo site da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. O endereço é atendimento.cefaz.pe.gov.br. No site, o contribuinte deve clicar em Veículos IPVA/ICMS e fazer login com a conta gov.br. Se for o primeiro acesso, será necessário realizar o cadastro como novo contribuinte. Depois de feito o login, basta escolher a opção de pagamento de acordo com a situação do veículo, seja débito em atraso, pagamento regular ou isenção do IPVA e do ICMS. A gente lembra que o IPVA pode ser pago em 10 parcelas e numa parcela única, com 7% de desconto. E é importante não demorar muito para conferir o boleto no site, hein? O prazo para fazer o pagamento varia de acordo com o final da placa do veículo. Por exemplo, o dono de veículo com placa terminada em 1 ou 2 deve pagar o IPVA até o dia 5 de fevereiro. E além desse pagamento do IPVA, também existem outros compromissos financeiros, outras demandas de início de ano, não é, pessoal? Como a matrícula da escola ou da faculdade, enfim. O fato é que são muitas responsabilidades e tudo isso precisa de organização também. Então, o Gessé Acioli está chegando para ajudar a gente nessa missão difícil de equilibrar as contas, mas deve ter um jeito para fazer isso direitinho, né, Gessé? Boa tarde para você. Isso, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. A gente sabe que, como você falou, são vários boletos e início de ano é sempre assim, mas a gente precisa de uma organização para que esses boletos não venham a interferir no futuro, né, nos próximos meses de 2026. Eu estou aqui com o Paulo Venício, que é mestre em administração e vai nos ajudar como fazer essa matemática funcionar. Tem muito boleto para pagar, orçamento curto e a gente precisa de uma organização financeira. O que é que eu faço? Boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, nós precisamos ter um planejamento financeiro, seja finanças pessoais, seja dentro do âmbito familiar, né? Esse planejamento vai fazer com que você compreenda que você precisa organizar um orçamento. Primeiro, você tem que identificar quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você deve. Então, quando você faz essa conta simples, você consegue compreender mentalmente como é que está a sua situação financeira. A partir desse momento, você precisa compreender desse orçamento quanto dele pertence às suas despesas fixas. Aluguel, alimentação, água, luz, telefone, escola, caso pague. Então, isso você tem que ter independente de qualquer coisa. Então, a partir disso é que você vai programar se as despesas excessivas, elas caberão no seu bolso. Né? As dívidas que você irá contrair, seja por cartão de crédito, seja dívidas de lazer, dívidas ligadas à sua parte pessoal mesmo. Então, é importante observar esse ponto, principalmente também a questão de investimentos em viagens, aquisição de moto, carro, bens móveis que você deseje trazer para dentro da composição da sua renda. Então, tudo isso precisa ser estudado e esse estudo é através de orçamento. Só para a gente concluir rapidinho, a gente sabe que parcelar ou não parcelar? Olha, isso também é outro estudo. A ideia do parcelamento seria justamente para que você compreenda que você pode adquirir aquilo e vai caber dentro do seu bolso. Dívida boa é dívida que cabe no orçamento. Se você acumula dívidas que não vão conseguir ser pagas, aí virará inadimplência e trará o quê? Noites de sono,
e a sua paz vai acabar. Paulo, muito obrigado pela participação com isso. É isso, Organização Almi, eu volto contigo. Valeu demais, viu, Gessé? Muito obrigado. E o AB Esporte está chegando agora, hein? Herbert Ramos também. Hoje é terça-feira, dia de convocar os nossos craques para a gente curtir os gols do GE. Oi, Herbert, boa tarde. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no AB1 e para todo mundo que esperou esse momento para conferir os gols do GE. Afinal, toda terça-feira a gente faz uma seleção bem bacana com os golaços que rolaram aqui na região. Simbora conferir. Mais uma terça-feira na área e o gol do GE está no ar. Vem comigo dar uma olhada nos gols mais bonitos que aconteceram aqui na região. Começando em Garanhuns, com uma cobrança de falta de qualidade do Luquinhas. Se liga só. Falta bem pertinho do gol e o Luquinhas mandou colocada, caprichosamente por cima da barreira para balançar as redes, lembrando os melhores batedores da história do futebol. Esse garoto tem futuro, hein? Parabéns, Luquinhas! Valeu pelo golaço! Seguindo o nosso quadro com o gol do pequeno Arthur Gabriel, aqui de Caruaru. Disputa intensa pela posse, campo pequeno e a meninada agitada. Todos os jogadores querendo chegar ao gol adversário, até que o nosso artilheiro arriscou um chutaço de longe para acertar o ângulo e comemorar com toda a turma. Que golaço, Arthur! Em Alagoinha também teve golaço e gol de craque. Você lembra do golaço do Davi Luiz pela seleção? Que o Davi bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Pois é, meu amigo, o Davi Luiz de Alagoinha se inspirou no original e bateu colocado de longe para marcar um belo gol no racha. E olha a comemoração do nosso jogador. Na maior marra, só abriu os braços e mostrou quem manda no pedaço. Bem demais! Novamente em Garanhuns, desta vez com o gol do Igor Vieira. Confere comigo essa pintura. E que jogada espetacular, meu amigo! O companheiro de equipe do Igor, o Vini, faz o embaixadinha, toca de calcanhar e deixa o colega na cara do gol, nas melhores condições para marcar. No fim, um chutaço do Igor, sem chance de defesa, para coroar essa jogadaça. Olha, a turma de Garanhuns tá de parabéns! Encerrando a lista de hoje com o Rivone, de Ingazeira. Roda! Esse é o terrão oficial, meu amigo. Não tem como falar que esse não é um campo raiz. O colega passou pela bola na cobrança de falta e só ajeitou para a finalização do Rivone. E depois a bola foi passando, ninguém desviou e parou lá, no fundo das redes. Festa em Ingazeira. E com esse gol, a gente encerra mais uma sequência magnífica aqui do Gol do GE. Sobe a música, minha edição! Sempre muito bacana esse quadro do Gol do GE, porque tem gol de tudo quanto é jeito. Tem gol de falta, tem gol no terrão, tem gol na quadra. E a edição tá caprichando também no rock, que eu sei que o Almir gosta. Então continue mandando para cá os golaços de vocês. Quem sabe não aparece aqui na AB Esporte. Almir, eu vou ficando por aqui, faço um convite também para todo mundo acessar o nosso portal de notícias esportivas, GE Caruaru e região, para ficar bem informado. Até amanhã, Almir. Valeu, Herbert. Parabéns para a trilha sonora também, hein? Grande abraço para você. O intervalo está chegando e na volta tem o Me Conte Sua História. A gente vai conhecer a trajetória de um barbeiro e corredor lá de Bezerros, que coleciona premiações, hein? A gente volta já, 12h, 42 minutos.
Estamos de volta para você e vamos conferir mais uma reportagem do Me Conte Sua História. Hoje, a gente vai conhecer um pouco da trajetória do Robson Barbosa. Ele divide a ocupação de cabeleireiro e barbeiro com a de atleta, de corredor e coleciona prêmios, hein? Acompanha com a gente. Estamos em Bezerros, município com mais de 60 mil habitantes. Conhecida pela alegria do carnaval, que inclusive já está por vir de novo. Cidade turística e de valor histórico. Cidade de quem batalha pelo sustento, o que pode ser visto aqui enquanto alguns se preparam para a feira. E dentro da área da feira tem o Beco do Açougue e a placa Robson Cabeleireiro. Ele mesmo aí trabalhando, tratando do visual dos clientes. Pois é, para as devidas apresentações, então, este é Robson Barbosa da Silva, de 34 anos, que nasceu na cidade, mas que cresceu na zona rural. Infância todinha, morei numa fazenda, né, onde meu pai era administrador de uma fazenda lá, onde meu pai e minha mãe, né, nós morávamos, minha irmã. Fiquei por lá um bocado de tempo, não era fácil, né? Você sabe, né, que é aquele tempo de sítio, né, fartura, mas muito tempo atrasado, né? As coisas ainda não eram tão desenvolvidas feito hoje, né? Mas mesmo assim era uma vida saudável, né? Uma vida que a gente brincava, a gente se divertia, né? E eu tenho muitas lembranças boas, né, de lá do sítio. Em certo ponto da vida, a situação ficaria bem difícil para a família, agora não mais inteiramente unida. A volta para Bezerros seria com incertezas. O que marcou muito, né, a nossa infância, a minha, tanto da minha irmã, né, a parte que meus pais se separaram, né, eu muito novo, né, aí tive que ficar com meu pai, né, muito novo, aí desde então saí do sítio, já um rapazinho, vim morar com a minha avó, aonde eu pude, né, terminar os meus estudos, né, comecei a estudar, né, onde minha mãe veio-se embora para a rua com a gente, onde nós passamos uns mal bocado, passamos um momento de dificuldade muito grande, né, mas hoje em dia ela mora em outro estado, ela e minha irmã, e hoje moro aqui, mas graças a Deus onde ela está bem, minha irmã está bem, e hoje também Deus tem me abençoado onde eu estou também. Robson sempre pensou em crescer, ser independente e buscou os próprios caminhos. Desde então, quem me incentivou, né, dos que me incentivou, foi o vizinho aqui do lado, que é também barbeiro. Ele que a gente trabalhava junto numa fábrica, né? Aí ele me incentivou, Robson, você tem o potencial de ser barbeiro, você pode, você é um cara simpático, um rapaz que assim, sabe se falar com o pessoal, você tem futuro. Aí desde então eu não queria, né? Eu não queria, a mente fechada, né, Franklin? Mas desde então eu falei com meu pai, na época não tinha condições de investir nas coisas, de fazer o curso. Meu pai me ajudou, né? Minha esposa me ajudou financeiramente, né? E desde então eu me dediquei, fiz o curso e hoje já faz 11 anos que estou nessa profissão. E tem sido assim, a busca pelo capricho para o cliente ficar satisfeito. Mas, com o passar do tempo, algo na própria cabeça pedia. Era necessário encontrar uma missão para abraçar. E esta viria sem pretensões, do convite e da provocação dos amigos, para começar a correr, movimentar a vida e o corpo. Comecei numa brincadeira, né? Meu tio me chamou para fazer um treinozinho. Eu comecei o primeiro, quase passei mal, tudinho, mas não desisti, né? Não desisti, persisti. Comecei treinando diariamente, né? Até me condicionar melhor e comecei. Correr trouxe leveza, prazer. Vicia. A gente sente falta. Eu passei 22 dias com a virose,
mas eu ficava doidinho em casa. Eu dizia, mulher, pelo amor de Deus, hoje eu não posso correr, eu não posso treinar, né? Porque é algo bom. É um vício bom, um vício gostoso, né? Que é tanto para a mente, tanto para a saúde, né? É algo que a gente se sente feliz. Nessa jornada do barbeiro Robson, aqui da cidade de Bezerros, do que a gente está falando, né? Sobre atividade física e como ela traz qualidade de vida. Pois é, ele não quis só ficar no treino diário, o que faz parte da rotina. Robson começou a perseguir resultados. Criou uma paixão, estabelecendo limites, cumprindo metas. A gente vê aqui registros que mostram bem esta transformação na caminhada do Robson. Este é o Barbeiro Corredor. Em ocasiões oficiais, buscando destaque, vitórias. Um tipo diferente de superação, mas não deixa de ser um ato de disciplina e a busca por algo mais. Para entender o que vem acontecendo na vida humilde deste barbeiro, Robson nos guia aí na moto dele, pelos caminhos da periferia de Bezerros, até que chega em casa, onde diz ter um tesouro. E é aqui, tudo reunido neste espaço, troféus e medalhas de uma trajetória de competições por vários estados. Aqui o primeiro eu vou botar esse aqui, foi o ano passado, 2025, né, onde eu fui para a cidade onde minha mãe mora, lá em Goiânia, Goiás, né, onde pude ficar lá em 4º lugar geral e primeiro na minha faixa etária, né, vim para Pernambuco trazendo um troféuzinho, né, e assim, outro troféu também em 2018, né, pouco perto assim do começo da minha trajetória, né, aqui em 2023, também ganhei esse troféuzinho aqui na cidade, né, 2º lugar geral, fiquei aqui em Bezerros, né. Também teve esse outro aqui, não menos importante, 21 quilômetros na cidade lá de João Pessoa, né, na Paraíba, que também foi superação, ganhar esse troféu, né, e entre outros mais, né. Se eu fosse citar outros troféus aqui, a gente ia passar a tarde toda aqui falando. Quando começou a correr, moradores da cidade zombaram dele. Hoje, as alegrias, a evolução, tudo vem sendo compartilhado com a família. Eu me sinto emocionado, né? Eu me sinto muito emocionado porque nunca eu pensei em estar onde eu tô hoje, né? Por ser um atleta amador, um atleta que tem muitos aí melhor do que eu. Isso aí eu tenho de certeza, né? Mas assim, eu creio que Deus me agraciou, né? E me deu esse momento, né? Porque Deus vê o esforço de cada um, né? Então, do mesmo jeito que Deus me viu, então eu creio que outros e outros mais também podem chegar, né? Não só eu, né? Mas outros e outros. Ele é um exemplo de ser humano persistente e dedicado à corrida, né? A tudo que ele faz, ele se dedica e tem persistência. Acorda todos os dias de madrugada, se arruma e vai correr, né? Treina, chega, toma seu banho, seu café da manhã e também vai trabalhar. Então é um ser humano dedicado que a gente se espelha, principalmente o nosso filho nele, né? Porque começou em 2019 a corrida, através, né, do que ele falou, né, do tio do amigo dele. Mas no início eu achava que só era algo que ia passar, mas ele se identificou com a corrida, é algo que faz bem a ele e até hoje a paixão dele é a corrida. Primeiramente Deus e a corrida, porque tanto fez bem a forma do ser humano, né, assim, a saúde para ele, e como também como pessoa, e através da corrida também ele fez novas amizades e novas portas estão se abrindo para ele, né? Então é um exemplo de dedicação e persistência para todos nós. É isso aí. É correndo que aperfeiçoa o ritmo, a parte física. É quando se lembra de como é bom deixar a marca de atleta por vários locais. Cada troféu desse tem um peso, assim, um desafio, né? Porque a gente, feito eu sempre digo, a gente vai crescendo de degrau em degrau, né? A gente vai aos poucos, né, melhorando, se adaptando e tentando cada vez buscar melhorar, né, para cada vez vir buscar e
preencher mais aqui o quadro de troféu e medalha. Mas o melhor, um resultado de fato relevante, estava por vir. Robson trocou de camiseta porque essa tem um peso diferente. É da 100ª São Silvestre, que ele participou agora no último dia 31 de dezembro de 2025. E olha só que resultado fabuloso. 20ª colocação, entre milhares de participantes. Que bacana, que excelente. Como foi para você, então, esse resultado? Franklin, assim, eu vinha, né, numa boa expectativa, né? Graças a Deus, 2023 eu tinha ido, né, para a São Silvestre. Tinha chegado numa colocação boa para mim, né, tinha chegado na 82ª, né, em 82, de 35 mil. E esse ano me preparei, o ano 2025, e cheguei em uma boa colocação. Para mim foi meio que ter sido campeão da São Silvestre, né? Cheguei em 20º lugar, né? Tá aqui a minha medalha, né? 100ª São Silvestre, graças a Deus. Em meio a 55 mil participantes. Eu louvo a Deus por ter me dado a oportunidade de chegar entre os 20, né? Graças a Deus, louvo a Deus. Aqui, minha medalha da São Silvestre, 100ª. Este aí é o registro do momento da chegada na São Silvestre. Após 55 minutos e 57 segundos, a uma velocidade média de 16,09 km por hora. Já pensou? Deve ter dado orgulho, e principalmente em quem o incentivou lá atrás. Exemplo, o tio dele. A jornada de Robson, ela foi uma jornada que ninguém nunca imaginou. A gente sempre dava uma caminhada, corria pela tarde, e eu sempre chamava ele, vamos, Robson, dar uma carreirinha, vamos correr. E um certo dia ele foi correr conosco, correndo ali os 3, 4 quilômetros. Robson já desmoronou, queria desmaiar, e foi muito assim ajeitado para Robson tornar. Nós nunca pensávamos que hoje ia chegar a esse ponto. De Robson hoje estar brilhando como brilhou, com um belíssimo resultado lá na São Silvestre. E fora outras corridas que Robson tem alcançado, tem ganhado aqui no estado onde nós moramos, e até fora também, foi para Goiás. Para nós foi de muita alegria, algo muito satisfeito. Muito satisfeito. Da onde nós menos esperava, saiu um corredor, posso dizer assim, de um porte profissional, que é Robson hoje. Tem potencial, né, de crescer. E sabe quem é este que Robson encontrou? É José João da Silva, conterrâneo, de Bezerros, que foi campeão da São Silvestre de 1980, quebrando um jejum de 34 anos sem vitória do Brasil. José João voltou a vencer a prova 5 anos depois. Ele é nossa inspiração em bezerrense, né? É um cara que hoje ele é inspiração para muitos corredores, e mais sendo da nossa terrinha, bezerrense. E campeão 2 vezes da São Silvestre, viu? 2 vezes, no ano de 80 e no ano de 85. Um cara que muitas das vezes ninguém conhece da nossa terra, mas é um grande atleta e hoje grande incentivador também do atletismo. Robson também quer ser inspiração. Por enquanto fica entre o trabalho na barbearia e as pistas de corrida. Pelo jeito, vai longe. Vem mais comemoração por aí. É isso, que história! E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o presidente da CDL Caruaru, Rossini Batista, para falar sobre a expectativa do comércio da cidade para esse ano de 2026. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E o seu AB1 dessa terça-feira está ficando por aqui, desejando uma ótima tarde para você e marcando um novo encontro para amanhã, a partir das 11h45, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá!